Olá, sejam muito bem-vindos ao Guia de Profissões. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai falar para nós sobre algo muito importante nos dias de hoje, tanto para nós melhorarmos o nosso currículo, para arrumarmos um bom emprego ou talvez até conseguir um emprego novo. Vamos falar sobre o domínio da língua inglesa. E é um grande prazer receber o meu amigo Breno de Lucas Alves. Breno, seja muito bem-vindo ao Guia de Profissões. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui com você. Breno, conta um pouquinho da sua história. Conta pra gente como foi que você aprendeu e veio a dominar o inglês. Sim, claro. Na verdade, eu aprendi inglês com uma amiga que é nossa, que é amiga da nossa família, e ela tem uma escola na casa dela, e ela tinha turmas pequenas, de entre 10 a 12 alunos, assim, na própria casa dela, e ela ensinava inglês e usava um método muito bom, usa ainda um método muito bom, e eu acabei aprendendo lá junto com ela. Eu entrei no inglês, eu tinha meus 15 anos, mais ou menos. Não foi tão novinho igual alguns costumam entrar, né? Mas eu já tinha lá meus 15 anos. E aí estudei com ela por cerca de 8 anos, se não me engano. 8 anos eu aprendi inglês lá com ela, fiquei lá estudando com ela. O método que ela usou no livro didático comigo era o método de Cambridge, né? Um livro da Universidade de Cambridge, é um livro muito bom, por sinal, que até que eu uso com os meus alunos hoje em dia, porque ele é excelente. Ele abrange todas as áreas de inglês, desde o listening, speaking, writing and o reading, né? Que é a leitura, a audição, a fala, a escrita. Então ele é bem completo. Então ela usa esse livro lá, esse método, né? E é bastante útil pra gente também na hora de ensinar e na hora de aprender. Bruno, agora me conte uma coisa. Quando foi que te deu aquele start e você percebeu? Eu aprendi, eu sei falar inglês. Então, na verdade, com um ano de curso, eu já estava entendendo bastante, né? Mas como todo idioma, a gente fica meio travado, né? Trava na hora de falar, na hora de se comunicar, a gente fica meio travado. E aí, com um ano, eu já vi que eu estava entendendo, mas que eu percebi mesmo que eu estava fluente foi na minha primeira viagem que eu fiz. Meu pai me levou para a Europa, e aí a gente foi para a Alemanha, para a Bélgica e para a França lá. E lá a gente precisou usar o inglês, né? O meu pai, ele sabe um pouco de inglês. Então, na verdade, eu era meio que adolescente ainda, eu ficava mais na barra dele, assim, na hora dele conversar com alguém. Mas aí, meu pai teve que vir embora antes, pro Brasil antes, e aí eu fiquei lá com meu primo. E aí foi o momento que eu falei, puxa, eu sei inglês, porque precisei usar o inglês, né? Aí deu aquele start lá, falando, não, o inglês funciona, eu sei mesmo inglês. Foi nesse momento de necessidade. Agora, Breno, me conta, você pode dizer que em alguma ocasião, em alguma situação, saber o inglês te tirou de uma enrascada, salvou a sua pele? Já. Na verdade, não comigo, mas eu ajudei. Nessa mesma viagem que a gente fez, eu com meu primo, quando a gente estava vindo embora, teve uma conexão em Amsterdã, e nessa conexão, na hora que a gente passa pelos guardas federais lá, eu entrei e o meu primo ficou atrás, porque ele estava atrás de mim na fila. E aí eu escutei ele chamar pelo meu nome, e aí eu olhei para trás e ele estava preso lá, porque o guarda federal lá, ele é bem diferente de mim, o meu primo, não se veste igual eu, então ele é bem, bem diferente mesmo, né? Aí o guarda meio que travou ele, porque estava desconfiado de alguma coisa. Aí queria abrir a mochila dele para ver o que ele tinha. E aí ele me chamou. Nessa que ele me chamou, aí o guarda só conversou comigo, fez algumas perguntas que ele precisava fazer, né? O que ele carregava na mochila, quanto que ele tinha de dinheiro, algumas perguntas básicas que eles fazem assim na imigração, né? E aí eu conversei com ele normalmente e ele liberou o meu primo normal, não precisou de nada além disso. Então salvou não a minha pele, mas salvou ele.
Breno, por que você pode dizer que aprender o inglês, dominar esse idioma, hoje em dia é essencial no mercado de trabalho? Olha, aprender inglês é essencial porque é um diferencial, né? Hoje a gente vê que se você sabe um idioma, abre um leque de oportunidades enorme, tanto para trabalho, né? Quanto até para o seu desenvolvimento pessoal mesmo, né? Quando você aprende uma língua, você está trabalhando o cérebro e isso ajuda muito a pessoa, né? E é essencial em vários aspectos. Por exemplo, para você conseguir um emprego, se você mora numa grande região, que tem empresas multinacionais, se você tem inglês, é um diferencial enorme, né? Que mostra para as pessoas que você tem um conteúdo a mais que você consegue oferecer. Ou se você mora numa região turística, né? O Brasil é um país cheio de regiões turísticas, né? Então recebe muito estrangeiro. Se você sabe inglês, eu costumo falar até para os meus alunos, porque eu dou aula em escola pública, e muitas vezes não tem nem condições financeiras para isso, né? Mas eu tento transmitir o ensino para eles em inglês. Eu falo para eles assim, se você está lá na praia, se você está vendendo um picolé e você sabe inglês, você tem condições de ser o melhor naquilo e vender mais. Só pelo fato de você saber inglês, né? Então você vende mais. Fora que há pesquisas que mostram que normalmente a pessoa que sabe inglês tem um salário até um pouco maior só pelo fato de saber inglês mesmo, né? Então tem condições, desde o menor até cargos maiores assim que talvez tenha em hotéis, em outras coisas relacionadas ao turismo, que o inglês faz essa diferença. Breno, e você pode dizer, no seu caso pessoal, se o domínio e ter aprendido inglês abriu portas para você? Sim, abriu portas. Eu aprendi o inglês e aí, na verdade, toda a minha família ela tem um ramo já de trabalho, que é o ramo da beleza, né? Você deve saber. Meu pai, meus tios, minhas tias, todo mundo trabalha nessa parte. Mas aí aprender o inglês me fez querer ir para outro lado, né? Foi numa situação, na verdade, de necessidade minha, que eu estava querendo trabalhar. E aí eu falei, eu aprendi inglês, por que não ensinar, né? Aí eu comecei a ensinar em casa mesmo, dando aula para amigos, e aí depois eu comecei a ter minhas turminhas em casa, menores. E aí eu fui fiz letras e fiz um concurso público aqui de onde eu moro. Eu sou de Caraguatatuba, aqui no litoral norte de São Paulo, né? Perto de São Sebastião, Ilhabela. E aí passei nesse concurso e a quantidade de vagas, se não me engano, tinham 13 vagas para professores de inglês. Eu passei em 8º, mas foram 48 inscritos nesse concurso. E nesse concurso que eu fiz, todos foram convocados. Então, se você atingisse lá pelo menos a metade da prova, era certeza de você ter um emprego, né? Que era o limite lá de corte para você passar ou não. Então, é uma área que é abrangente e ainda tem necessidade. Então, abre essa oportunidade para a gente. E no campo pessoal, Breno? Dominar o inglês, saber falar essa língua, ajudou você no campo pessoal? Fazer novos amigos, viajar? Sim, na verdade esse foi o principal motivo, né? Eu amo viajar, eu gosto de viajar demais. E quando a gente viaja, na verdade a gente viaja eu viajo não muito pelo lugar, mas pelas pessoas que a gente vai encontrar lá, né? Então quando a gente encontra uma pessoa e a gente tem uma amizade, a gente fica querendo conversar, saber mais da pessoa, saber da cultura da pessoa, e sem inglês isso não é possível, né? Até numa ocasião que a gente foi para os Estados Unidos, a gente ficou lá 3 meses ajudando no serviço voluntário, uma congregação de língua portuguesa, e lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas justamente por causa do inglês e ter amizades que eu carrego até hoje. Já vai fazer quase 10 anos a isso, né? E é uma experiência incrível. Quando a gente consegue ter esse contato com outras pessoas e aprender novas culturas, é uma coisa que agrega muito. Eu gosto demais. Muito bem. Breno, uma coisa que eu percebo é que tem muita gente que aprende um pouco de inglês, mas tem medo de falar, tem medo de se expor, às vezes de passar vergonha por errar. O que você poderia dizer para essas pessoas? Eu diria que português, se a gente for ver português, ninguém fala em português corretamente, né?
a gente erra o tempo todo porque é uma língua complicada. Eu acho até o inglês mais fácil que o português. Mas não ter medo. Esse negócio de medo, na verdade, pela idade que eu estava quando eu comecei a aprender, aí tem aquela idade da vergonha, né? Que você é adolescente, tem medo de falar errado, mas isso bloqueia muito. E quando você não tem vergonha de errar, porque errar vai errar mesmo, todo mundo erra. Eu erro, como professor, eu erro. Isso é normal, né? A gente errar. Mas não ter essa vergonha, falar. O importante é falar, e que você, uma hora, você vai sair, né? Aprende, né? Tem o input, que a gente fala, que é aquilo que a gente consome em inglês, que é no listening e no reading, né? Que é quando a gente escuta e quando a gente lê. E tem o output, que é quando a gente escreve e quando a gente fala. Então a gente precisa falar. Quando a gente fala, a gente perde esse medo e deslancha melhor no aprendizado do idioma. Ô Breno, você tem alguma história que você pode contar pra gente de que você, mesmo professor, mesmo dominando bem o idioma, aconteceu de você errar, dizer uma bobagem, mas mesmo assim isso não fez você diminuir o passo ou se envergonhar e parar de falar o idioma? Sim. Tem direto, a gente erra assim constantemente. A gente tem algumas palavrinhas em inglês que a gente costuma dizer que são os false friends. São amigos falsos, né? Entre aspas, são os cognatos falsos, né? E essas palavrinhas, elas são muito parecidas com o português, né? Por exemplo, a gente tem lá o time. Se for ver time, o jeito de escrever é de time, né? Mas time está relacionado à hora. E uma coisa que eu mesmo errei já antes é quando a gente vai falar pretend. O verbo pretend é fingir em inglês. Eu estava conversando e estava falando I pretend to travel to another country. Eu estava pensando que eu estava falando que eu pretendia viajar para algum outro país, mas não, eu estava falando que eu finjo, né? Eu finjo em viajar. Então aí muda totalmente. Isso aí acontece, de errar vai acontecer mesmo, é normal, né? O importante é não parar. Breno, agora a gente quer uma dica. Muitos dos nossos espectadores do canal tenho certeza que estão sendo motivados a aprender o inglês. Mas o que fazer para aprender o inglês se a gente não tem condição de pagar uma mensalidade de uma escola? Será possível aprender o inglês sem gastar dinheiro? Isso aí, hoje em dia, com a internet, a pessoa ela tem condição, por ela mesma, sem pagar nada, ela tem essa condição de aprender pelo menos o básico, né? Tem conteúdo até o nível avançado, se quiser, mas pelo menos o básico ela consegue aprender sozinha, sem gasto nenhum. A gente tem muitos canais no YouTube mesmo, né? Eu tenho meu canal no YouTube, tem conteúdo, bastante conteúdo lá no canal. E eu também agora estou trabalhando no meu curso online que eu vou oferecer, que vai ser pela plataforma do Hotmart, mas a gente está ainda em alguns projetos e logo isso sai, né? Mas tem canais de pessoas renomadas também, de professores, como, por exemplo, da Karina Fragoso, que o canal dela é o English in Brazil. Tem o canal da Jack, que eu conheci a Jack até num encontro em São Paulo de professores de inglês. Ela é americana, mas ela fala português. E o canal dela é ótimo também, o canal é Ask Jack. Tem o Mr. Teacher Paulo, tem tantos outros professores de inglês com bons conteúdos e que oferece praticamente um curso completo online. Então, se a pessoa ela for dedicada, ela consegue sim aprender inglês sozinha. Legal, Breno. Fala então um pouquinho pra gente sobre o seu canal. No meu canal eu costumo postar alguns vídeos relacionados a curiosidades, algumas dicas, frases prontas que a gente costuma usar, como por exemplo, frases que a gente usaria em compras, ou algumas expressões idiomáticas, coisas que as pessoas às vezes ouvem, pode ser ouvir num filme ou numa série, mas não sabe o que significa aquela expressão, porque se for traduzir ao pé da letra, ela não tem muito sentido pra gente. Então, eu ensino algumas expressões dessas também lá no meu canal, palavras, verbos, ou phrasal verbs, que são verbos juntos com advérbios ou preposições. Eu dou essas dicas curtas lá no meu canal de inglês. Legal, Breno. Então vai aparecer aqui embaixo, tá? Onde vocês podem encontrar os vídeos do Breno. O canal ele chama Handy English by Teacher Breno. Handy English by Teacher Breno. E, Breno, fala mais pra gente sobre suas redes sociais, onde a gente pode encontrar você ou aprender com você.
Tenho conta no Instagram, que no Instagram eu até consigo postar com mais frequência, né? Que lá tem os stories, que fica 24 horas, então alguma coisa que eu vejo durante o meu dia a dia, que eu acho legal ensinar, alguma curiosidade, eu já vou lá e já jogo no Instagram. Então tem também vídeos mais curtos, tem frases, expressões idiomáticas lá, tá bem legal também, tem bastante conteúdo. Muito bem, Breno. Então, dá uma dica pra gente. Vamos reforçar essa ideia. Diga para os nossos inscritos do canal ou para aqueles que estão assistindo este vídeo, por que vale a pena aprender o inglês. Olha, o inglês ele vale a pena você aprender. Primeiro, eu acho que pela comunicação, né? Principalmente pela comunicação e você abrir portas para outras oportunidades, né? Então, quando você conhece, por exemplo, alguém de fora e você consegue ter essa comunicação, você está abrindo portas para tantas outras oportunidades, né? E também para trabalho, para música mesmo, às vezes para você saber o que você está ouvindo, eu acho isso muito importante, né? Quando você ouve lá a música, quer saber, para séries, filmes, tudo relacionado que a gente for ver, o inglês ele é como a segunda língua, né? É a língua universal, chamada de língua universal. Todos os países aprendem. Então, ela é necessária no nosso dia a dia. Tem muitas palavras, mesmo em inglês, que estão sendo aportuguesadas, né? Porque são palavras que usa com muita frequência. Então, eu acho que o inglês, ele é essencial. E a dica que eu dou é não desistir. Não desistir. Forçar que sai. Não importa. Às vezes tem muita gente que tem medo. Medo de falar, isso é impossível. A hora que você fala que é impossível, você já travou seu cérebro. Então, você tem que falar que é possível, sim, para você mesmo, para o seu cérebro, que ele vai reconhecer isso como possível, sim, e aprender, e não ter vergonha de falar. Tudo aquilo que você aprende, você já expor, você falar, isso vai ficar mais fácil também, na hora da aprendizagem. Excelente, Breno. Foi muito bom ouvir você. Agora, nós queremos que você se despeça dos amigos do Guia de Profissões em Inglês. Pode ser? Oh, sure. It was a pleasure for me being here and being interviewed by you, Rodrigo. It was awesome, this experience. It was my first experience like this, and it was really, really good. I hope your channel grows because it tracks some issues that is really important for us and for about all professions. And it's really good. Thank you for this experience. Thank you very much. Thanks so much to you, Breno. It's my great pleasure at this interview. Thanks so much, everybody. See you later.